Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, a partir do versículo Atos 5, a partir do versículo 33. Amém? O parecer de Gamaliel. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-lo. Mas, levando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhe disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a esses homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando-se ele alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe pediram obediência se dissiparam e não deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora eu vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhe que não falassem em nome de Jesus, e o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar, de pregar Jesus o Cristo. Amém? Irmãos, quando nós voltamos um pouco aqui, no versículo 29 do capítulo 5, nós vamos encontrar que os apóstolos, eles deixaram muito claro para o sinédrio, para aqueles que estavam perseguindo, que importa eles obedecerem a Deus do que os homens. Interessante que eles, mesmo sendo ameaçados, eles não se calaram. Eles serão atuantes no anúncio evangelho. E quando eles falam de Jesus, quando eles anunciam Jesus, eles falam que os judeus ali haviam matado Jesus, mas que Deus havia ressuscitado Jesus, eles estavam respaldados debaixo de uma palavra de Jesus para eles, que eles estariam diante de tribunais, que eles estariam diante de situações difíceis, mas que o Espírito Santo falaria por eles. Então eles estavam muito tranquilos. E os irmãos podem perceber que mesmo eles apanhando, no sinédrio ali, eles estavam regozijando, porque eles estavam apanhando, mas estavam fazendo aquilo que Jesus havia ensinado e orientado para eles fazerem. Nós falamos lá em Mateus capítulo 28, do versículo 19 ao 20. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, eles não paravam de ensinar. Então eles eram diante da palavra do Senhor. Aqui no versículo 33, nós encontramos um homem
e no versículo 34, um homem chamado Gamaliel. Aqui fala que ele é mestre da lei. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 22. Atos 22, versículo 3. Atos, capítulo 22, versículo 3. Quem era Gamaliel? Atos 22, versículo 3 diz... Aqui nós estamos falando de Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele fala, né, que ele é judeu. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. Aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei e de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então, Gamaliel, meus irmãos, ele era o tutor, né, aquele que ensinou o apóstolo Paulo a entender, a interpretar a lei de Deus. Então, ele era um fariseu respeitado naquele tempo, né? Segundo alguns estudos, né, ele era neto de um rabino também muito famoso e conhecido naquele tempo, que era chamado de Iliel. Então, a palavra de Gamaliel era uma palavra forte, né? Era uma palavra das pessoas darem atenção para ele. Era um conselheiro ali, na qual nós vimos que foi fundamental para não matarem, né, os apóstolos, mas para soltar. Então, no versículo 34, vai dizer: mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E no versículo 35 vai dizer: e lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Aí ele começa, irmãos, a citar alguns exemplos aqui que aconteceu naquele tempo. O surgimento de duas pessoas falando, né, em nome talvez de Deus, mas que não eram obras do Senhor. Primeiro exemplo que ele vai citar aqui, ele fala sobre Teudas, no versículo 35. No versículo 36, aliás, ele vai falar: porque antes desses dias, né, antes dos apóstolos aparecerem ali, anunciando Jesus Cristo, se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, a qual se agregaram a cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos os quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e foram e não deram em nada. Então, primeiro aqui ele fala de Teudas, né? Que ele anunciou uma palavra mentirosa, eles eram de uma palavra falsa, e que também se levantou muitos seguidores, né, com ele, mas se dispersaram, porque ele foi morto. Então a palavra não vinha de Deus, né? Ela não permaneceu. Depois ele vai citar um outro homem que surgiu naquele tempo, e podemos perceber que o nome Judas é um nome muito comum, né? Hoje eu sei que ninguém vai ter coragem de colocar o nome de um filho de Judas, porque vai lembrar do Judas que traiu Jesus. Mas a Bíblia aqui fala de outros Judas também que surgiram. Mas aqui surgiu um Judas também, que também falou o seu próprio nome. No versículo 37, depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Mas aí ele vai falar algo muito interessante. No versículo 38. Agora vos digo, o conselho que ele dá para o conselho: dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Significa o quê? A exemplo de Teudas e também a exemplo de Judas, aquilo que os apóstolos estavam ensinando ali acerca de Jesus,
vier deles mesmo, não vai continuar, vai perecer, e todo o povo, toda a igreja que estava crescendo naquele tempo, ia se dispersar. Aí no versículo 39 ele vai dizer: mas se é de Deus, não poderei destruí-los. Não sejais porventura achado lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então ele era um homem muito conhecido, respeitado naquele tempo, né? Falando aqui de Gamaliel. Então ele fala algo que o próprio Jesus havia falado para Pedro, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 18. O que Jesus fala com Pedro? Ele fala sobre a igreja iria permanecer de pé e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Olha o que diz aí o versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa palavra esta, que Jesus fala aqui, sobre esta pedra, ele não está apontando para uma pessoa que está próximo dele ali, e de Pedro, e ele também não está apontando e falando para Pedro que a igreja seria edificada nele, mas quando ele fala esta pedra, ele fala dele, sobre mim, e ele fala, né, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e ele fala, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então o inferno, o diabo, não pode vencer a igreja do Senhor. O inferno, o diabo não poderia vencer os apóstolos ali, destruir a obra que estava sendo realizada. A exemplo de Ananias e Safira, no capítulo 5, já nos primeiros versos ali, nós encontramos que Deus dá uma disciplina muito forte para a igreja, né? Acerca da mentira, acerca da sonegação ali, para que a igreja pudesse crescer saudável. E aqui nós encontramos os apóstolos ali diante do sinédrio sendo ameaçados. E Galileu diz essa palavra, né, muito, podemos dizer que abençoada para os judeus ali. Ó, se eles estiverem falando deles mesmos, as portas do inferno vai prevalecer. Mas se for de Deus, né, nós não podemos lutar contra Deus. Então vamos deixar acontecer. Aí o que o sinédrio faz? Para não deixar para trás, eles dão uns açoites ali nos apóstolos, no versículo 40 de Atos 5, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, e o soltaram. Olha que interessante. Só um exemplo aí que aconteceu essa semana, não é caso de rir não, mas eu sei que os irmãos vão rir. Passou no Balanço Geral, passou alguns jornais aí da Record, o moço foi no tribunal e ele se divorciou, conseguiu o divórcio. Aí o homem, em vez de sair normal, começou dando cambalhota desde lá de dentro, até chegar lá fora, lá, dando cambalhota, de tanta alegria do divórcio dele. Está rindo, né? Mas aqui, os discípulos fizeram, ó, que quem começou com essa euforia aqui foram os discípulos, ó. Versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então eles estavam festejando, porque eles foram açoitados, porque eles foram ameaçados, porque eles estavam lutando por uma causa verdadeira, porque eles estavam falando acerca de Jesus. O versículo 40 dizer, vou pegar outro. O versículo 42 vai dizer: e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Abra sua Bíblia
no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Irmãos, a igreja, ela crescia, né? E eles não paravam de ensinar. E eles foram ameaçados, ó, agora vocês param de ensinar. Mas nós vamos bater em você aqui primeiro, mas para de ensinar. E eles saíram de lá como se nada tivesse acontecido, porque a igreja crescia cada vez mais. E eu imagino a euforia dos irmãos que estavam aguardando eles voltarem, né? Porque a fé, a esperança deles nunca tinham sido abalados em nenhum momento. E é a segunda vez que os apóstolos estavam sendo presos. E aqui nós vemos aqui no versículo que eles estavam pregando a palavra todo o tempo. Da mesma forma, Paulo vai falar com o jovem Timóteo, né? As últimas palavras para ele, né? O filho na fé, a exemplo do que Paulo viu na igreja primitiva, de todo o processo de crescimento da igreja. Ele vai falar, ó meu filho, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Em outras versões bíblicas, né, na NVI, eu tenho gostado muito dessa versão, vai falar assim, ó, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Irmãos, a palavra insta significa esteja preparado, esteja pronto, né? Eu que servi exército, a gente estava sempre preparado para alguma coisa, porque a gente tinha treinamentos, né? A gente ficou 3 meses treinando, né, fora, e voltava, e depois tinha sempre, né, as reciclagens lá para ter preparo suficiente para alguma guerra, ou alguma missão de paz. Trabalhei numa empresa que alguns funcionários eram chamados de reservas, né? Se faltasse algum porteiro, ou se faltasse algum auxiliar de limpeza, eles tinham que estar preparados. Eles eram funcionários da empresa, a empresa ligava, ó, faltou fulano de tal, você pode ir para lá. Aí a pessoa ia. Então isso é estar pronto, né? O insta, estar preparado, né? Significa permanecer, estar sempre esperando. E Paulo vai dizer para Timóteo aqui, que é para ele estar em serviço, em qualquer momento, em qualquer situação, que é para ele anunciar a palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, nós podemos perceber também que a igreja estava preparada, né? O versículo 42 vai dizer que todos os dias no templo, significa que eles estavam ali no templo nas orações da manhã e nas orações da noite, anunciando Jesus. Eles não cessavam, porque eles estavam como aquilo que Paulo disse para Timóteo, tempo e fora de tempo, dentro do templo ou fora do templo, né? Eles se tornaram apóstolos, né, zelosos, incessantes em seu trabalho. E eles aproveitavam as assembleias públicas que aconteciam dentro do templo. Agora eu pergunto, e nós hoje? Como nós devemos estar? Vou pedir que o irmão Rogério leia 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. A irmã Arlete, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Irmã Ivone, leia Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e 10. 1 Coríntios 16, 13. Quem encontrar pode ler o seu texto. Isso.
o apóstolo Paulo vai falar o quê? Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos no amor. Então, irmãos, o lema ali da igreja primitiva e de todos os ensinos dos apóstolos é sermos vigilantes, permanecermos firmes e nos fortalecei-vos no Senhor. Irmão Rogério, 1 Pedro 3,15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Irmãos, vai acontecer, e isso acontece, das pessoas pedirem ajuda para nós, né? Nós temos que estar preparados. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração. Então, nós precisamos ter Jesus santificado em nosso coração, né? E a palavra santificar significa separados, né? Uma vez que nós entregamos a vida para Jesus, né, que é um ato, a salvação sendo um ato, né, nós estamos no processo de santificação, crescendo, aprendendo a cada dia mais. Mas a pessoa vai chegar diante de nós, ou vai ter situações na qual nós temos que já ter uma palavra, ou estar preparado, não vamos orar por você, não, Jesus te ama, e trazer essa palavra de esperança para as pessoas. Gálatas 6, versículo 9 e 10. Essa semana, né, esse versículo aqui, irmã Ivone, foi até de propósito para a irmã ler mesmo. Se a irmã não tivesse vindo, tinha que ser outra pessoa, né? Essa semana a irmã Ivone pediu uma ajuda para uma pessoa. E ela sempre pede oração por ele, né? Leônidas. Né? Precisa de leite, né? Precisa de oração. Aí, graças a Deus, esse exame de vista, inclusive eu estou usando o óculos do projeto, a irmã Maura também, deu muito mantimento. Então ela ficou até mais jovem, irmã Maura. Está novinha. Inclusive o óculos do Dinei está ali dentro do carro ali. Irmãos, gerou muito mantimento, gerou arroz, feijão, macarrão, óleo e muita caixa de leite. Então nós doamos ali uma média de 10 caixas, né? Umas 10 caixas de leite ali para o rapaz. Isso é o quê? O que diz aqui? Oi? 14 caixas de leite? Caixinha de leite? Nossa Deus. O versículo 9 fala: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. A palavra ceifar significa colheremos. No tempo certo faremos a colheita, né, na versão. Porque se não desfalecemos. Ao versículo 10: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então, irmãos, nós temos sempre que estar ajudando, principalmente nós da família da fé, né? Nós aqui somos uma família, a igreja aqui é uma família. Mas quando se trata de irmãos em Cristo, é família da fé, seja dessa denominação, seja de qualquer outra denominação. Se estiver precisando de ajuda, nós temos que ajudar, porque isso faz parte do crescimento da igreja. Assim como a igreja primitiva, assim como a igreja crescia naquele tempo, o versículo 5 diz aqui claramente no versículo 42, o último versículo: e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar, de pregar Jesus o Cristo. Né? Em outros versículos aqui, principalmente no capítulo 2 de Atos, nós vimos que a igreja, ela crescia, ela ajudava, né? Havia temor e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E o versículo 47 do capítulo 2 vai dizer: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia
os que iam sendo salvos. Amém?